Sim, eu li por 2 anos e nesse vídeo de menos de 10 minutos eu vou falar para você que está assistindo tudo o que eu aprendi e plantar em você uma semente para te dar vontade de ler e fazer você participar desse mundo da leitura. Mas antes de eu falar o que eu aprendi, temos que iniciar com a minha história, onde tudo começou. Era uma vez uma criancinha zoeira. Agora falando sério, logo após 2020 eu estava insatisfeito com o sistema, o seu jeito de ensino, entre outros. Logo pensei em fazer algo que me desse um futuro diferente, aprender algo ou começar um negócio, ou investir para me dar dinheiro e ser diferente. Mas tudo isso era meio difícil para mim e eu logo desisti fácil. Mas mesmo assim, essa minha vontade de fazer algo diferente não saía de mim. E como eu era curioso, eu sempre gostava de ler blogs, notícias, gibi, entre outros. Daí simplesmente um dia eu comecei a ler um certo livro bem famoso, Pai Rico, Pai Pobre, já que eu investia um pouco e comecei a ler esses tipos de livro. Nesse livro em específico fala sobre ativos e passivos, que basicamente o ativo é algo que vai te dar retorno financeiro e o passivo que vai gastar o seu dinheiro. Por exemplo, investir em um fundo imobiliário vai me dar lucros mensais com os dividendos. Já se eu comprar um carro, vai me dar despesa. Certo que tem como trabalhar de Uber, mas sabemos que nem todo mundo vai ter tempo ou vontade para isso. Vamos pensar na maioria. Então chegamos ao fato de que o carro é pior do que investir? Não. Como tu vai se locomover, cara? O carro pode te dar prejuízo financeiro, mas ele te locomove a uma grande velocidade sem esforço. Eu fiquei mais curioso e peguei outro livro sobre dinheiro. E o livro da vez que eu peguei para ler foi Os Segredos da Mente Milionária. Esse eu não me lembrava muito e tive que pegar os meus resumos. Outra coisa muito importante de quando você ler é fazer resumos, pois assim você treina seu cérebro a interpretar, assim você de fato faz algo e não fica só lendo. Uma coisa é passiva, que nessa situação é ler, e outra é ativa, escrever ou resumir. Então, sobre o livro, ele fala sobre a visão que os pobres têm sobre o dinheiro e os ricos têm sobre o dinheiro, que o pobre gosta de imaginar como ele vai usar o dinheiro, fica basicamente só sonhando, e o rico pensa como ele vai obter o dinheiro. Como o rico vê o dinheiro, uma visão de uma moeda para se obter, e do pobre de achar que ele é ruim e o dinheiro também. É claro que esse resumo que eu estou trazendo para você não é o preciso do que o livro traz, é apenas o que eu me lembro. Se você quiser ler algum livro, vou deixar meu link de afiliado de cada um na descrição. Agora, um pouco mais adiante, mais ou menos em final de 2023, eu peguei para ler um livro de plantas medicinais e outro Os Segredos do Império Azteca. Daí você me pergunta o que esses livros têm a ver com os passados que eu li e o que eles têm a ver entre eles, e eu respondo: tem a ver com o meu objetivo principal com a leitura. Eu não acho legal como o sistema nos ensina e o que ele quer de nós, sermos gado dele. Logo, esses livros eu pensava que conseguiria obter técnicas passadas e dos outros povos de técnicas medicinais como com coisas mais naturais. Consegui em partes, pois o livro de plantas basicamente falou de técnicas chinesas de tratamento de dor, entre outras, e depois o resto do livro é sobre uma planta ou fruta e suas propriedades. Depois eu desisti de ler, não só por ser repetitivo, mas de ser basicamente um dicionário. Daí eu simplesmente guardei o livro e quando eu precisar vou pegar e ler o que eu quero. E Os Segredos do Império Azteca é para ver os conhecimentos dos povos passados e pegar algo de útil, mas o que eu consegui foi como ele se fundou e suas tradições. E se você for ver, o que eu pensava que ia conseguir com os livros foi algo totalmente diferente do que eu realmente consegui. E na leitura, e não só nela, mas na vida também, vamos pensar em algo mais que de fato é o. E o certo é aceitar e não ignorar, mas compreender que não sabemos de tudo. Depois eu peguei para ler o livro Ultra Aprendizado, o que eu sempre ando falando nesse canal. Nele falou sobre técnicas de aprendizado que fez o escritor passar no MIT, aprender idiomas, programação, entre outras coisas. E resumindo bastante o livro de 300 páginas, fala sobre consistência. De pouco em pouco fazemos muita diferença, ou seja, uma visão de longo prazo, que também vai servir para tudo. E consistência não só em aprender, mas de usar os conhecimentos e habilidades adquiridas, pois assim não vai cair no esquecimento. Nosso cérebro joga tudo que é inútil no esquecimento, então pratique o que aprendeu. Agora que eu já tinha lido bastante livros e adquirido bastante experiências, eu pensei em abrir um canal no YouTube, e para conseguir fazer tudo certo, eu comecei a estudar pela plataforma mesmo, nos vídeos que ensina sobre e com o livro A Fórmula do YouTube. Esse foi um dos livros que eu peguei que mais teve conteúdo em poucas páginas. Fala de tudo, como fazer um canal no YouTube, de fazer, errar, analisar algo que é muito importante para o YouTube, saber o que errou para consertar. As métricas do YouTube estão aí e não são à toa, e refazer do jeito certo. Daí fala sobre thumbnail, títulos, conteúdos, entre outros, que são tantos que rende até um vídeo. E eu, claro, super recomendo você ler esse livro. Mesmo que não quer ser um YouTube, o livro recomenda a todos pelo menos tentar. Pode ser registrar o seu trabalho ou conhecimentos que adquiriu, algo que eu estou fazendo, ou experiências, qualquer coisa que te torna diferente. Lembrando que todos os livros estão aí na descrição, então se quiser ler, é só descer aí. Agora, mais recentemente, eu li o livro As Armas da Persuasão. Para mim, eu peguei esse livro para ter uma escrita e fala persuasiva, algo que quando eu estava estudando no YouTube falaram bastante. Eu peguei esse livro. Eu peguei o mais básico e não o 2.0, mas consegui bastantes conhecimentos. E resumindo bastante também esse livro, ele falou sobre se conectar com as pessoas, por exemplo, a da reciprocidade, que muitas marcas usam
a famosa amostra grátis. Quem não gosta, hein? Mas sobre a persuasão, quando oferecemos algo que uma pessoa precisava bastante, ela vai retribuir no mesmo valor que entregamos a ela. Se for grande ajuda, receberemos também uma grande ajuda. Outra persuasão seria a aprovação social. Essa é bem forte, porque quando estamos perdidos, recorremos a métodos onde vemos pessoas fazendo algo e imitamos a ela. Basicamente, estamos perdidos, imitamos os outros. Isso até que é uma mecânica boa de nós. O problema é que pode ter alguém sabotando o ambiente e daí assim podemos ser enganados. Essas são algumas regras, tem outras é claro, mas vou deixar você curioso para ler o livro. Agora, o último livro e o maior, As 48 Leis do Poder. Esse é parrudo e nem li todo ele, mas já estou gostando. Eu estou na lei 26 e o que eu aprendi foi de não falar demais, temos que fazer mais. Bem parecido com um vídeo que eu já postei, fale menos e age mais. Se você quiser conferir, vai estar aí na descrição. Ele também fala e ressalta de que temos que ser o principal foco da atenção, assim seremos o mais olhado e assim mais poder. Para pedir ajuda, sempre apele para o egoísmo das pessoas e não pela honestidade. É tipo a regra da reciprocidade, me ajuda que eu também te ajudarei. E como no caso do livro A Fórmula do YouTube, esse livro é muito denso de conteúdo, algo bom, pois assim muda bastante a nossa visão de mundo. Assim dá para fazer uma playlist de cada lei, se você quiser comente aí. É claro que não é para você ficar esperando eu fazer a playlist, né? Vai lá e lê o livro e obtenha suas próprias conclusões. Comece. O principal desse canal é começar. Então o que eu consegui com esses livros? Uma alta gama de conhecimentos diversos que rende altas conversas e uma interpretação e habilidade de resumir muito boas. Então por que você também deve começar a ler? Então os motivos são: a minha própria história. Sim, se você está em sã consciência, vai perceber que em 2 anos conseguir esses conhecimentos e fazer resumos vai fazer sua vida melhor. E de uma certa forma fácil, por se tratar de leitura, ser alfabetizado são os requisitos para ler. Eu poderia falar de várias vantagens de ler. Melhora seu foco, abre um mar de conhecimentos para você navegar, melhora sua interpretação, vai conseguir ler melhor, não ficar gaguejando, vai obter conhecimentos que podem usar para ter uma vida melhor, entre outras muitas vantagens que a leitura traz. Mas o foco não é esse. O foco é você ter a iniciativa de fazer. Cada vez você menos pensar e fazer, melhor vai ser. Não precisa ter medo. Quando se trata de leitura, vai ser só vantagem. É claro que tem outras áreas, mas o vídeo em questão se trata de livros. Então pare de ficar assistindo como ter uma rotina perfeita, qual o melhor livro para ler, qual a melhor estratégia para começar um negócio. Pare. Você só perderá tempo e dinheiro e não conseguirá nada. Você prefere chegar aos 70 anos e arrepender-se por não fazer nada e ficar só estudando? Ou por ter praticado, por mais difícil que seja, tivesse errado no início e depois de consertar, chegar onde queria? A melhor opção, sem sombras de dúvidas, é a segunda. O tempo é finito, então gaste ele criando, praticando algo e não estudando para ficar com os conhecimentos só para você. Ah, mas você gosta de estudar? Então estude e faça blogs, vídeos, sites publicando seus conhecimentos. A questão é fazer. Parece lógico e que a maioria sabe e realmente, mas procrastinamos bastante e é por isso que eu fiz um vídeo sobre o perigo das redes sociais, que é uma das principais fontes de procrastinação. E eu também te convido a comentar aí embaixo o que você conseguiu concluir desse vídeo e aproveita e já treina sua interpretação fazendo isso.